Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, alunos das primeiras séries do ensino médio. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos de história. Bom, nós estamos trabalhando já o volume 2 do nosso livro-texto, Sistema Farias Brito de Ensino. Nesse volume 2, nós já estamos em fase de conclusão. Já estamos aqui no capítulo 8. O volume 2, que apresenta os capítulos 6, 7 e 8, e nós já estamos no capítulo 8. O capítulo 8 ele trata da civilização islâmica, do Império Islâmico, um império da Idade Média. Portanto, nós estamos aí explicando a Idade Média, já estamos na fase de baixa Idade Média, porém, durante a época medieval, um império teve origem lá no Oriente Médio, o Império Islâmico, a civilização islâmica, o Império Árabe, que foi fundado, esse império foi fundado no início do século VII, portanto, Idade Média, século VII depois de Cristo. Então vamos aqui trabalhar essa civilização islâmica, a fundação desse império, a partir de Maomé, no início do século VII, a expansão desse chamado Império Islâmico. Também vamos a expansão e a decadência, né? Também vamos trabalhar nesse capítulo 8 os reinos da África medieval. O continente africano, apesar de, nessa época, existirem muitas tribos nômades espalhadas pelo imenso continente, mas durante a Idade Média existiram grandes reinos riquíssimos, da região saheliana, da região do povo dos Iorubás, do povo banto. Nós vamos estar trabalhando grandes reinos da África na próxima videoaula. Nessa videoaula, nas próximas videoaulas, né? Nessa videoaula, nós vamos iniciar trabalhando aí o chamado Império Árabe ou Império Islâmico. Portanto, Idade Média. Vamos falar desse império que teve seu início ali no século VII e que pelo menos até o século XIII depois de Cristo, esse império, essa civilização que teve sua origem lá na Península Arábica, esse império expandiu domínios territoriais por grande parte do Oriente Médio, norte da África, chegando até a Europa, na Península Ibérica, formando assim o grande Império Árabe ou Império Islâmico. Um dos grandes legados deixados por essa civilização que surgiu ali na Arábia e expandiu domínios por outros cantos do Oriente Médio, África, chegaram até a Europa, foi a religião, o islamismo, né? Uma das religiões que mais cresce no mundo hoje, o islamismo, que já chega a ter aí 1,6 bilhão de adeptos em todo o planeta, predominando aí em territórios da Ásia, do Oriente Médio, Ásia e norte da África. Os dados aí apresentados no mapa referem-se aos países com maior porcentagem de muçulmanos em relação à população nacional. E vocês vão observar nesse mapa que existem aí países em que mais de 99% de sua população professa o islamismo. O islamismo que teve sua origem na Idade Média. Religião essa que possibilitou a construção de um grande império que surgiu lá na Arábia, a partir de seu fundador Maomé, e que após a morte do Maomé, os seus sucessores, os califas, deram continuidade à expansão da fé islâmica e, consequentemente, a dominação também política, a expansão do Império Árabe ou Império
islâmico. Dizer que o islamismo hoje é uma das religiões, talvez a religião que mais cresce no mundo hoje, alcançando aí já essa marca de 1,6 bilhão de adeptos em todo o planeta. Vamos assim trabalhar o Império Islâmico, mais uma vez, mostrar aí nessa imagem, nesse mapa, as religiões que são predominantes, que são professadas predominantemente em algumas regiões do planeta, o catolicismo ali na Europa, o protestantismo em outras regiões da Europa, da América e outros cantos aí da África, da Oceania, da Ásia. Temos o cristianismo ortodoxo na Rússia, temos o islamismo, se vocês observar bem no mapa, nessas regiões aqui onde tem na coloração assim verde mais clara, as regiões do planeta onde há uma predominância do islamismo, norte da África, Oriente Médio, os territórios, portanto, ali da Ásia, do continente asiático também. Então vamos voltar para a Idade Média e trabalhar, estudarmos aí a origem do Império Islâmico, né? E a sua expansão. Para estudarmos a origem, é preciso estudarmos o fundador do islamismo, né? Foi a partir dessa religião que a Península Arábica alcançou a unidade política, dando origem assim ao Império Islâmico, que iria expandir por outros cantos, por outros territórios. Falar do islamismo é falar do seu fundador, o profeta Maomé, que foi mercador, que foi chefe militar, que nasceu em uma das tribos da Arábia, atual Arábia Saudita, nasceu aí no ano de 570, portanto, segunda metade do século VI, e que viveu até o ano de 632, e foi justamente no ano de 610 que ele iniciou aí as pregações dessa nova religião naquela região, religião de cunho monoteísta, o culto a Deus único, ao Deus Alá, e ele que difundiu esses ensinamentos, pregando o monoteísmo numa região tomada pelo politeísmo, sofreu perseguições, teve que fugir de sua tribo Meca para uma outra tribo chamada Medina, e acabou alcançando vitórias militares naquela região e conseguiu dar unidade política àquela região. Todos os ensinamentos dele foram registrados em um livro sagrado, que é considerado o livro sagrado do islamismo, o Corão ou Alcorão, que prega, que reúne todas as revelações do profeta Maomé, relatado segundo o próprio Maomé, teria recebido ensinamentos do anjo Gabriel, pregando o monoteísmo, descrevendo o juízo final. Esse livro, Alcorão, que é composto de 114 capítulos e tem 80 mil palavras, quantidade semelhante à do Novo Testamento, né? Uma religião que também dividiu em vertentes, teve uma cisão após a morte de Maomé, surgiram várias vertentes, dentre elas as sunitas e os xiitas, né? A partir de alguns líderes e algumas discordâncias que iremos aqui detalhar nessa nossa videoaula. E as principais religiões hoje do planeta, né, em números de fiéis, primeiro lugar é o cristianismo, com aproximadamente 2 bilhões, temos aí dados do islamismo, mais de 1 bilhão quase, alguns falam aproximadamente 1,6, 1 bilhão e meio, os hinduístas aí 686 milhões, budistas são mais de 350 milhões, mas vamos aqui voltar para a Idade Média e falar do palco, do local onde originou-se o islamismo, o Oriente Médio, essa península arábia, né? A palavra Arábia significa península na língua desse povo. Essa imensa península que tem o Mar Vermelho desse lado, o Golfo de Aden, com o Oceano Índico mais ao sul, na parte norte o Golfo Pérsico. Essa grande península foi palco do surgimento do islamismo, uma península aí
de 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 80% dessa imensa península é formada assim por regiões desérticas, por desertos. Então, uma região assim de condições naturais adversas à prosperidade de sua população. Vamos então falar como essa região em que 80% é formada por desertos, que condições essa Península Arábica permitiu ser o palco do surgimento do islamismo e da origem do grande Império Islâmico que conseguiu conquistar vastos territórios. Para nós compreendermos a história do islamismo, faz-se necessário dividirmos a história da Arábia em dois momentos, antes e depois do islamismo. Vamos primeiro falar da chamada Arábia pré-islâmica. Quais as condições, que características apresentava a Arábia antes de Maomé, antes do islamismo, até o século VI, como estava ali caracterizada politicamente, economicamente, culturalmente a região da Arábia. Então, até o século VI, existia na imensa Península Arábica aproximadamente 300 tribos de origem semita. 300 tribos. Cada tribo era representada por uma divindade. Portanto, uma região tomada pelo politeísmo, ou seja, pela crença em numerosos deuses. Esses povos da Arábia estavam divididos em dois segmentos. Haviam as tribos nômades do deserto, aquelas que viviam mais para o interior, os chamados beduínos do deserto, né, que viviam de uma economia agropastoril em pequenos oásis, né, regiões difíceis do interior, regiões desérticas, e a existência de alguns pequenos oásis permitiam que esses beduínos pudessem ali sobreviver de uma economia agropastoril. Eram povos nômades, sempre buscando um local onde tivesse um oásis, onde pudesse ter acesso à água para a prática da agricultura e da pecuária. Portanto, haviam esses povos chamados nômades. E haviam as tribos urbanas, algumas tribos mais sedentárias, que ficavam nas regiões mais próximas ao litoral. Eles chamavam de Arábia Feliz. A Arábia Feliz eram aquelas regiões mais próximas do litoral e, portanto, regiões que choviam mais em relação ao interior, né? Eram formadas, essas tribos sedentárias eram formadas principalmente por comerciantes, pessoas que viviam mais da atividade comercial, os chamados coraixitas, que viviam mais do comércio. Portanto, até o século VI, as 300 tribos que estavam espalhadas por toda a Península Arábica, dividida assim em dois segmentos. As tribos nômades, que viviam no interior, no deserto, os chamados beduínos do deserto, que viviam de uma agricultura agropastoril em pequenos oásis, seminômades, eles eram, e havia aquelas tribos mais sedentárias, aquelas tribos da chamada Arábia Feliz, a parte da Arábia mais próxima ao litoral do Mar Vermelho, por exemplo. As tribos que viviam mais do comércio eram formadas pelos chamados coraixitas, né? Eram as populações assim nominadas que viviam da atividade comercial. Destacamos duas tribos sedentárias. Destacamos a tribo de Yatrib, que seria a futura Medina, nominada assim pelo Maomé, e a tribo de Meca. A cidade de Meca era a mais importante de toda a Arábia no século VI depois de Cristo, portanto, Idade Média. Mais uma vez, a Arábia pré-islâmica era formada no interior, desertos, dunas e pequenos oásis, habitados pelos chamados beduínos, grupos que andavam armados pelo deserto,
controlando os agricultores dos oásis, criavam camelos, viviam de uma economia agropastoril, criavam camelos, carneiros e cabras. E nas regiões mais costeiras, banhadas pelo Mar Vermelho, Oceano Índico, a chamada Arábia Feliz, uma região mais chuvosa, mais fértil, onde havia um comércio intenso, além da prática também da agricultura, eram vilarejos mais sedentários. Dentre esses vilarejos, essas tribos sedentárias, destacamos aí a tribo de Meca. Meca ficava próximo ao litoral do Mar Vermelho, um importante centro comercial e religioso. Em Meca existia lá um imenso templo em formato de cubo, um templo onde estava depositadas as imagens de todos os deuses cultuados em toda a Arábia. Ou seja, em toda a Península Arábica eram cultuados aproximadamente 300 deuses, porque cada tribo, sejam as tribos sedentárias ou tribos nômades, cada tribo era representada por uma divindade. Portanto, a Arábia era tomada pelo politeísmo e também a Arábia era tomada pela fragmentação política, ou seja, não havia um poder centralizado, um só governante que governasse toda a Península Arábica. Era uma região tomada, portanto, pela fragmentação política. E Meca era um importante centro comercial e também religioso pela existência de um santuário esse que frequentemente recebia populações de toda a Arábia, populações essas que faziam peregrinações com a intenção de visitar o santuário, visitar as imagens ali dentro desse santuário. Tinha os ídolos, as imagens que representavam as 300 divindades de toda a Arábia, além de no centro do santuário chamado Kaaba, era o nome do santuário, significa casa de Deus, Kaaba. Esse santuário também no centro ficava uma pedra escura, a chamada Pedra Negra, onde as populações da Arábia acreditavam que aqueles que visitavam o santuário, todos os pecados das pessoas que lá visitavam eram transferidos para esta chamada Pedra Negra. Por isso que a cidade de Meca era uma cidade bastante visitada por populações de toda a Arábia. Essa movimentação dessa peregrinação levava Meca a se tornar um grande centro comercial. Diante de tanta população, os coraixitas se aproveitavam para desenvolver a prática do comércio. Portanto, na cidade de Meca, havia esse grande centro comercial, era um grande centro comercial e também religioso, pelo fato da existência desse santuário Kaaba, esse santuário onde estava depositada imagens dos vários deuses, mais de 300 divindades eram cultuadas em toda a Arábia, e nesse santuário a existência dos ídolos que representavam essas divindades, além de existir no centro do santuário uma pedra escura, a Pedra Negra, onde as populações da Arábia acreditavam que aqueles que visitassem o santuário, todos os pecados seriam transferidos para aquela pedra. Portanto, Meca era uma cidade bastante desenvolvida comercialmente. Os coraixitas de Meca se aproveitavam dessas peregrinações, da movimentação populacional que a cidade recebia e, portanto, tornava Meca um grande centro comercial entre os povos da Arábia, ou seja, em toda a Península Arábica. Esse era o santuário, ainda hoje existente. O diferencial é que esse santuário hoje ele é considerado o principal santuário muçulmano, mas esse santuário ele já existia antes mesmo da fundação do islamismo. Um homem mudaria os destinos da história da Arábia. Maomé.
Maomé mudou os destinos da história dessa região. Maomé, que nasceu na tribo de Meca, no ano de 570. Desde a sua infância, que ele tinha um sonho, o sonho de um dia poder governar toda a Arábia, dando a essa região uma unidade política. E ele vai compreender ao longo do tempo que o caminho necessário para a unificação política dessa região seria a unidade religiosa, seria a defesa do culto a um único Deus de uma região tomada pelo fanatismo politeísta. Então Maomé iria, com certeza, ele iria encontrar dificuldades em desenvolver esta religião. Ele, desde a sua infância, ele costumava acompanhar um tio dele, que era comerciante, por todo o Oriente, e Maomé ele manteve contatos, ainda na adolescência, ele manteve contatos com outros povos do Oriente Médio, manteve contato com outras religiões monoteístas, a exemplo do judaísmo, a exemplo do cristianismo, que serviria de fonte inspiradora e ideológica para a fundação do islamismo. Maomé, que nasceu no ano de 570 e no ano 20 anos de idade casou-se com uma rica viúva criadora de camelos, o que permitiu a ele dar condições de vida para ele meditar e fundar essa religião, o islamismo. Após anos de meditação, Maomé, então, a partir do ano de 610, a partir de meditações profundas, inspiradas no cristianismo, ele pôde ter acesso a um livro sagrado do cristianismo, o Novo Testamento, como também teve acesso ao Antigo Testamento judaico, o que iria servir para ele de base ideológica para a criação dos fundamentos dessa religião que iria ter inspiração no cristianismo e no judaísmo. A partir do ano de 610, Maomé, então, após anos de meditação, ele passou a professar essa nova crença entre os povos árabes. Numa região tomada pelo politeísmo, ele vai defender o culto, defender a ideia, convencer a população daquela região de que Deus só existe apenas um Deus, Alá é Deus em árabe, e que o culto ao politeísmo era um culto errado, ou seja, não haveria a existência de vários deuses como era cultuado. Maomé então vai registrar todos os ensinamentos de Maomé vão ser registrados posteriormente pelos seus seguidores em um grande livro, em um livro chamado Alcorão, o Corão, que seria o livro sagrado dessa religião islâmica, assim fundada, idealizada por Maomé, que vai pregar a existência de um único Deus, que vai conter, inclusive, essa religião vai conter muitos elementos do judaísmo e do cristianismo. Maomé, no princípio, ele vai encontrar dificuldades em professar essa religião, vai encontrar dificuldades principalmente entre os coraixitas, que os coraixitas vão concluir, vão entender que Maomé poderá atrapalhar as suas atividades quando Maomé passou a condenar a peregrinação ao santuário Caaba. Maomé condena essas peregrinações até Meca. Maomé não aceita a existência dos ídolos e, portanto, contrariava Maomé a adoração aos deuses e aos ídolos desses deuses ali no santuário Caaba. Portanto, Maomé vai sofrer perseguições, vai sofrer perseguições dos coraixitas
Em função da perseguição, Maomé vai então buscar uma outra estratégia. Ele vai fugir para a vizinha cidade de Yatreb, que iria se tornar Medina. Ele vai fugir para Yatreb junto com seus seguidores, com a intenção de buscar nessa outra cidade apoio militar suficiente para que pudesse retornar a Meca e assim conquistar o santuário do Caaba e conseguir vitórias ou seja, em professar essa nova religião. Esta fuga de Maomé e seus seguidores da cidade de Meca para Medina aconteceu no ano de 622, é considerado para os muçulmanos um fato importante, um marco importante na história do islamismo. Eles chamam esse fato de Hégira. No calendário cristão ocorreu no ano de 622, esse fato. No calendário muçulmano é considerado um marco inicial do calendário muçulmano. Quando Maomé chegou na cidade de Medina, Yatreb, ele passa a nominar de Medina, cidade do profeta. Ele vai ter apoio dos comerciantes de Medina, porque ele vai prometer transformar Medina numa cidade sagrada e, portanto, movimentada, com o apoio dos comerciantes de Medina, porque havia, de certa forma, naquela oportunidade, uma certa rivalidade entre os comerciantes de Medina e os comerciantes de Meca. Maomé vai ter apoio dos comerciantes de Medina, vai fortalecer e ampliar o número de seguidores, ele retorna para Meca, ele conquista o santuário de Meca, e vai assim, essa fuga, mais uma vez lembrar desse fato importante entre os muçulmanos, na história do islamismo, porque foi a partir dessa fuga que Maomé vai conseguir mais adeptos em Medina, vai fortalecer e vai retornar para Meca. Essa fuga, essa retirada, essa chamada Hégira, onde os seguidores percorreram aí aproximadamente 400 quilômetros de Meca a Medina. Esse episódio é chamado na história dos muçulmanos de Hégira e aconteceu no calendário cristão no ano de 622. Quando Maomé retorna para Meca, ele consegue vitórias e consegue, inclusive, conquistar o santuário, autorizou a destruição de todos os ídolos, de todas as imagens ali apresentadas, todas as imagens contidas ali no santuário Caaba. Ele ordena que venha a ser destruído, mantendo apenas a pedra negra no centro. E a crença de que a pedra negra de fato recebe os pecados de todos aqueles que visitam o santuário. A partir de então, Maomé torna o santuário Caaba o principal santuário muçulmano, inclusive passa a ser um dos principais princípios do islamismo, é a visita, é a peregrinação a esse santuário, que deve ser feita pelo menos para aqueles que têm condições de fazer essa peregrinação. Tem que ser feito pelo menos uma vez na vida. Cada muçulmano passa a ser um dos princípios do islamismo, tornando assim um santuário. Todos os habitantes, a partir de então, toda a Arábia, passam gradualmente a se converter, a professar essa nova crença, o chamado islamismo, que significa submissão a um só Deus, a um único Deus. E assim Maomé conseguiu alcançar nessa região, dar a essa região a unidade religiosa, a crença no único Deus, e consequentemente passa a dar a unidade política a essa região, quando ele torna-se o principal líder, o governante de toda a Arábia, portanto, unificando o poder político em toda a Península Arábica, dando assim origem ao chamado Império Islâmico. Nós vamos dar continuidade a essa temática na nossa próxima videoaula. Até lá,
oriento os nossos alunos a estarem trabalhando no nosso livro-texto, exercícios relacionados a essa temática, entre as páginas 78, nas páginas 78 e 79 do nosso livro-texto. Vocês vão encontrar atividades, exercícios relacionados a essa temática. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.